convidada maravilhosa que vai falar um pouquinho da história dela, que é a Dani. A Dani, né, quem não conhece, ela é uma profissional de beleza, né, facial, principalmente sobre os cílios aí, ela tem, né, todas as técnicas, referência aqui em Brasília, né, e a gente vai falar um pouco sobre a história da Dani aqui hoje. E aí, Dani? Conte um pouquinho sobre você, né, Cleia? Gente, eu tô ansiosíssima pra saber Não sei sobre... como é que começou a Dani aí no mercado facial e tudo. Então, Dani, conta pra gente o que motivou você? Porque eu sei que você é uma profissional maravilhosa, toda graduada, toda power da área, né? Mas o que te motivou a começar, assim? Qual foi o ponto inicial aí? Tudo começou quando eu estava numa recuperação após um acidente, né, de carro, que eu fiquei 5 anos sem andar, fiquei em recuperação. E eu vi que o autoestima, cuidando também do meu autoestima e da minha saúde, foi primordial. Por quê? Porque eu consegui me enxergar de novo, né? Eu cuidando da minha sobrancelha, dos cílios, me maquiando. Ali mesmo na cadeira de roda eu me senti mais mulher, mais eu, né? Me enxerguei de novo. Porque enquanto eu estava ali naquela cadeira de roda, eu praticamente fiquei algum tempo, né? Alguns meses, muito depressiva, me sentindo só, me sentindo... Não estava sendo útil, a pior coisa do mundo, ser dependente fisicamente de alguém, né? Então ali eu fui, olhei para mim, investi em mim, e ali eu vi que foi uma cura para mim, né? Uma cura. Então ali eu já entendi que outras mulheres também poderiam se curar. Aí eu comecei a fazer cursos, né? Meu primeiro curso foi no Senac. Meu primeiro investimento foi na micropigmentação, fizeram em mim. Nossa, me senti maravilhosa. Eu esqueci até que eu estava na cadeira de roda. Tirar uma foto, sempre gostei de tirar foto, sempre gostei de me cuidar. Um tempo eu não me cuidei, mas depois eu voltei a ser eu, depois que eu comecei a olhar para mim. E ali eu vi que me levantou. Eu fiz o primeiro curso de sobrancelhas, né? Antes, no começo, eu não ganhava nada. Às vezes eu pagava o Uber só para fazer, porque no momento o que eu mais queria era a experiência. O mais importante não era o dinheiro, né? Era a experiência. Então, assim tudo começou, né? Então, hoje eu cuido de mulheres, é um propósito que eu tenho, né? Que foi uma coisa muito... Você tá indo bem, isso tá ótimo, maravilhoso. Um golinho. Tomar um gole. Tem mais cerveja aí? Eu acho que aqui não tá dando não. Então, tudo começou assim, porque aí eu olhei pra mim, porque antes aconteceu um acidente, né, comigo, 8 anos atrás. Assim que eu cheguei em Brasília, meu primeiro emprego foi de operadora de caixa. Eu sempre fui essa pessoa bem ativa. Cheguei lá, cheguei em Brasília, tive essa oportunidade no mercado, fui para ser empacotadora. Como eu era bem ativa, com uma semana fui promovida. A dona lá do mercado falou: Dani, você quer o cargo de operadora? Você tem 3 dias. Se você passar, é seu. Aí eu, ótimo. No primeiro dia já estava pronta. Sendo que eu não sabia nem que era passar cartão, muito menos cheque, muito menos nada. E eram os códigos de tudo. Aí nos meus intervalos eu ia lá na verdura, né, que é código de verdura, que é tudo em código. Aí eu fui memorizando, chegava em casa, o que era que eu tinha, eu não chamava pelo tomate, chamava pelo código, né? Código, aí ficava memorizando, eu queria aquela oportunidade. E ali também até começou a minha guerra, né? Porque muitas ali queriam a oportunidade e não teve.
Aí eu mal cheguei, tive a oportunidade, né? Mas eu não queria também ficar ali só operadora, eu queria ser o braço direito da dor. A minha intenção sempre foi isso, tipo, tudo que eu faço na minha vida eu penso lá na frente, né? O que eu quero ser. Enfim, aconteceu um acidente após uns meses, né? Eu estava empregada, depois do meu aniversário. Eu completo no dia 12 de novembro. Aí 12 de novembro de 2015, como se fosse hoje, eu lembro. Aí eles fizeram uma festinha pra mim, né? Surpresa. Fui lá, bati meu ponto, desci tudo escuro. Meu Deus, o que é isso? Aí eles ligaram lá, eles, parabéns, aí tiraram uma foto minha. E aí fiquei muito feliz, né? Porque cheguei em Brasília, há 9 anos atrás, com uma pessoa, né? Não conhecia nada, não tão parente, nem aderente, só amigos que viram, né? Com o tempo, família, né? Foram meus apoiadores ao longo tempo de lá pra cá. E aí, depois do meu aniversário, depois de uma semana, no dia 21, aconteceu um grave acidente, né? Que foi um acidente de carro, que eu estava na direção, perdi o controle, estava com a chuva, o carro ficou com perca total, eu passei por 3 cirurgias, fiquei 5 anos sem andar e ao longo dessa trajetória aconteceu muitas coisas que eu vou contar já. Gente, já tô aqui segurando pra não chorar, porque, Nossa! Gente, olha só, e tipo assim, eu sou maranhense, sou 29 anos, esse ano eu vou 30. Vou 30 esse ano, com muito orgulho, porque eu saí da minha cidade com 14 anos. Com 14 anos eu saí em busca da minha liberdade financeira. Mas só que na minha cabeça, liberdade financeira era alguma coisa que ia acontecer aqui dos outros e eu ia ganhar, herder, entendeu? Tipo isso. Aí depois de um tempo eu fui entender que cada um tem o seu propósito. Se você quer ser alguém na vida, você tem que ter o seu propósito, o seu caminho. Não é você se escorar no outro e achar que aquele outro vai dar o seu sucesso. Não. Depois de muito tempo que eu fui entender isso. Por quê? Eu já passei por 6 casamentos, eu era independente financeiro, emocional, tudo. Então, se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que pedir, né? E eu também sempre vi nos meus casamentos uma oportunidade dessa que eu acabei de falar, que eu pensava que para mim ter uma casa, um carro, eu tinha que estar com uma pessoa que tinha mais do que eu. Mas depois eu fui entender, depois do acidente, a chave virou. Por que a chave virou? Porque além de eu já era dependente financeira, já era dependente emocional. Agora, fisicamente, é a pior coisa. A pior coisa é porque eu passei 10 meses de cama, não conseguia levantar, eu não conseguia tomar banho, tudo era na cama. Então ali eu entendi que eu não poderia mais passar por isso. Não poderia, porque às vezes tem uma mãe, tem uma avó, tem uma irmã que está ali pronta, né? Sim. Só que às vezes a gente fica assim, com receio, está incomodando, fulano pega ali, talvez a pessoa acabou de levantar, a gente lembra de outra coisa. Aí não pode levantar, nossa, era uma coisa assim que me incomodava muito. E dali eu fui entendendo que eu não poderia mais passar nem pelo que eu tinha passado, ser dependente financeiro dos outros, nem emocional, muito menos fisicamente. O engraçado também, eu tenho uma história assim, tipo assim, que me impactou muito no meu acidente. Foi ao termo de salto. Hoje eu não posso mais usar salto. Eu amava salto, eu tinha uns 300 pares de salto. 300. Era salto desse tamanho aqui, ó. Eu era baixinha e queria ser grande. Eu era apaixonada. E quando o médico falou que eu não poderia mais usar, eu fiquei muito em choque. Mas por que me impacta salto? Porque quando eu era adolescente lá na minha cidade, tinha um pagodinho, né, toda sexta. E eu gostava de ir. E eu não tinha salto, não tinha sandália, mas eu tinha uma colega que ela tinha uma caixa de ovo,
grande, cheio de salto. Falava, fulano, me empresta um pra mim pro pagode. Eu não, tô mocinho da minha sandália, não. Aí eu ia de Havaiana. Aí aquilo me tocou. Aí eu vou um monte de salto. Aí eu tive um monte de salto. Só que aconteceu um acidente, né? Aconteceu o acidente, aí depois eu fiquei muito frustrada com isso. Não vou mais usar meu salto, porque eu fiquei com a sequela no meu pé que ele não faz mais um pouco desse movimento aqui. Ele é um pouco rígido, né? Por conta do tempo, né? Que eu fiquei 5 anos sem andar, passei por 3 cirurgias. Enfim, então depois de um tempo eu entendi que o mais importante era eu andar, não andar no salto. E o bom também é que eu sou bem adaptável, sabe? A moda hoje também é conforto. Todo mundo quer conforto. Pode ser o salto que for, mas a mulher vai comprar o que é confortável para isso, né? É isso que é bom. Aí eu tô já no mundo da era da moda, então já gostei. Mas é porque antes, né? Todo mundo só queria salto. As mulheres chiques andavam Só salto, salto. escarpando, né? Eu amava. Nossa, amava. Achei minha roupa. Amava escarpando, amava. Nossa, que top. Dani, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse acidente de carro que você teve, qual foi a sequela exata? Assim? Você falou, né? A sequela exata foi do meu pé. Porque assim, o meu filme quebrou em 5 partes. Né? Quebrou em 5 partes, o carro deu perda total. Eu fiquei presa nas ferragens, teve que me remover lá cortando na tesoura. O bom foi que chegou muito rápido, né? Chegou 3 bombeiros de uma vez. Foi aqui em Brasília mesmo. Foi em Brasília. Foi naquele tempo chuvoso em novembro. Então, a pior parte da sequela, por quê? Porque eu fui o fêmur e não foi cuidado do meu pé, aí ele foi ficando equino. Meu pé ficou que nem de bailarina. E aí, com o tempo, ele ficou duro, não voltava. Aí eu tive que fazer, colocar um Elisabov, que é aquele gaiola, né? Todo dia eu fazia um apertozinho. Todo dia passou de um pouquinho o pé. E outra coisa, antes de eu Celeste Design, micropigmentadora, instrutora master, eu já fui aqui em Brasília, né? Eu já tive uma galeteria de frango, né? De frango assado. Nossa, foi muito sucesso. Minha irmã veio, só que eu fechei porque eu coloquei essa gaiola, né? E eu fazia tudo, eu temperava, eu tenho um tempero exclusivo. Logo que minha mãe e minha avó, eu nasci e me criei numa banca de comida, né? Então já sabia as mães, aprendi um segredinho aí. Aí eu tive que fechar as portas, né? Pra cuidar da minha saúde, porque não estava dando auxiliar muita coisa. Preferi cuidar. E depois, ao longo do tempo, fiquei cuidando da minha saúde. O que eu fui fazer? Viajar, gente. Eu viajei com essa gaiola pro Maranhão, pro Pará. Fui no mar. Olha só, quando eu fui lá no mar, porque era um quilômetro assim, tipo assim, uns 100 metros, né? Porque aqui é os quiosques, a areia e o mar. Eu cheguei no meio, começou a chover. Começou a chover e aí a areia afundava. Aí a muleta e o meu pé afundavam. Meu Deus, eu não vou chegar nesse mar. Depois eu cheguei lá. Aí deu certo me chegar. Aí eu até fiz uma foto, eu olhando pro mar. Não sei se tu já viu uma foto. Que tem uma frase assim, ó. Imagine uma nova história e acredite nela. E foi ali que eu entendi que eu tinha que imaginar a minha nova história. E eu acreditei em mim. Acreditei em mim, não foi fácil. Não foi fácil. Mas eu tô aqui. Foi nesse momento assim que você percebeu que você precisava dar uma... Foi, porque tipo, eu vi que estava quase no fim também da minha recuperação, né? E eu tinha que fazer algo. Eu estava nas férias, viajando, indo na minha família. Fui no Maranhão umas 4 vezes nesse ano, né? Tipo, no ano que eu estava... De muleta já, né? De muleta, né? Fui lá. E depois eu coloquei na minha cabeça que eu ia entrar para a área da beleza, né?
Aí eu comecei a fazer os cursos e tudo mais. Nessa época você era solteira? Solteira. Do acidente e até lá você era solteira? Do acidente, não, no meio do acidente eu era casada. Quando eu cheguei em Brasília, eu vim com uma pessoa, lá do Maranhão. Aí a pessoa é daqui, mas eu estava no Maranhão com a pessoa e vim embora para cá, para Brasília. Porém, depois do meu acidente, depois de uns 10 meses, aconteceu que a gente se separou, descobri uma traição. Então foi aí que eu tive também a oportunidade e a força de vontade de olhar para mim de novo. Falar, eu não mereço isso, não tem como eu competir, eu preciso da minha saúde. Foi aí que eu mudei de lugar e a gente não deu muito certo, fiquei muito frustrada também, muito magoada. Ele te apoiava em relação ao acidente, te ajudava? Não, sabe aqueles cachorros? Tem cachorro que tá ali, o dono cuida porque dá comida e água. Mas em nenhum momento ele sentou na cama e perguntou: você tá bem, você dormiu bem, você tá com dor? Não, só me olhava na porta, oi, bom dia. Mas eu fiquei tipo, não estava mais conectado, estava conectado com outra pessoa, né? Então ali eu fui sozinha. Se não fosse minha mãe, minha avó para estar ali, eu não sei nem o que seria de mim. Quem cuidou de você foi sua mãe, então? Sua mãe veio? Primeiro foi minha avó. Minha avó, aconteceu um acidente, no outro dia minha avó já estava lá. Minha avó, ela morria de medo de avião. Ela disse que não viu nem a hora que ela entrou nesse avião, só viu a hora que ela estava lá no hospital. Porque como a gente tinha uma conexão muito forte com a minha avó, ela chegou lá e, meu Deus, ela estava ainda meio desnorteada das coisas, né? Nossa, ela tá aqui, ela ficou uns meses, depois minha mãe veio, depois foi minha irmã. Tipo, elas reservaram. O bom foi que elas estiveram comigo, né? Se fosse por outra pessoa. Aí quando minha mãe estava aqui, aí eu falei, eu estava esperando ir para as muletas, né? Saí da muleta. Foi quanto tempo naquele de cadeira? Fiquei uns 10 meses. Sem nada, sem tomar banho dependendo dos outros, Dependendo dos outros. Até um tempo, aí tem uma história engraçada. Eu queria porque queria mostrar a feira da cidade com minha avó. E eu morava lá no Terraço do Feirão, do lado. Aí era bem perto, né? Assim, visualmente dava pra ver. Mas a gente andando, eu falei, vó, deixa fulano sair, que era meu ex, que a gente vai lá na feira, que eu quero te mostrar. Aí a gente foi na cadeira, né? Gente, pense na dificuldade. Quem é cadeirante sofre. Eu pensei que eu ia morrer naquele dia. A mulher só vai direto, vai lá me empurrando, minha irmã do outro lado. E eu indo até que chegou lá, o povo, um homem pegou aqui, outro aqui, para subir na degrau ali da feira, né? E pronto, nós estávamos lá dentro, eu me realizando, mostrando para ela como é que era a feira. Eu sei que ela gostava de feira e eu queria também ver alguém, ver o mundo, dar cansada de ver parede. Eu só escutava novela mexicana, era de tarde, até à noite. Noveleira Eram as minhas passatempos. Tanto, gente, que teve um episódio que eu estava assistindo aquela novela de Jesus, né? Aí tinha um deficiente que ele não andava, ele só se arrastava. Aí eu tive uma ideia, eu falei, vó, pega bem aqui os travesseiros, que eu vou sentar neles, ela me puxa, eu quero ver minha sala e minha cozinha. Entendeu? Aí eu fui, me arrastando, porque eu não conseguia levantar, não conseguia andar, fui me arrastando. Aí eu olhei, tipo assim, uma coisa estranha, meu Deus, como se não fosse minha casa, né? Porque eu só tava vendo parede, era tudo branco assim, branco só, aqui, o banheiro era dentro do quarto. Mas enfim, foi uma fase que hoje eu falo assim, tranquilamente, assim, Deus superou tudo isso no meu coração, falo sem mágoa, sem nada. Porque eu lembro como se fosse hoje também da minha decisão de eu olhar para mim também, foi quando eu me separei. Porque como ele já estava conectado com outra pessoa, ele me deixou 15 dias dentro de um apartamento, sozinha.
Todo dia ele me ligava. Eu não tinha WhatsApp, tinha telefone de botão. Me ligava e falava assim, hoje eu tô chegando. Aí eu ficava feliz. Aí quando dava 11 horas eu chorava, porque ele não vinha mais. E ele saiu dizendo que ia comprar um Uber na frente. Eu tive que usar o papel higiênico para não ficar melado. E eu fiquei lá. Eu quer saber. Aí quando eu tive a certeza que ele estava com outra, eu olhei para mim de novo e falei, eu não vou aceitar. Eu vou cuidar de mim. Aluguei, aí contratei todo mundo, falei, olha, vocês têm que ser rápido. Se você não for rápido, eu não tenho pagamento não, viu? Vocês tiram logo tudo daqui, que eu quero ir embora desse lugar. Quando eu cheguei no Samambaia, eu nem conhecia Samambaia, não conhecia nada. Eu só queria viver uma nova vida, um novo ciclo. Eu não queria mais aquilo, que eu bloqueei todo mundo. Eu queria cuidar de mim, longe de tudo. Porque... estou emocionando. Você já estava de muleta? Tava de muleta, fiquei 5 anos. E aí eu aluguei esse lugar que eu não conhecia ninguém, eu vou começar de novo, sozinha. E aluguei esse apartamento em Samambaia. Deitei naquela cama e escrevi um texto para ele de SMS. Olha, faz o seguinte, nunca mais na sua vida você volte mais. Se todo dia diz que está voltando, não chega, então fique onde você está. Por favor, não me ligue mais, não me procure, não fique onde você está. E aí ele entendeu que eu estava falando a verdade, ele foi lá. Aí nesse dia ele foi, né? Foi lá e não viu nada, viu só parede branca, que eu levei até as cuecas dele. Enfim, ele ficou ligando. E eu falei assim, olha, para de me ligar que eu vou ter que quebrar meu chip. Porque eu não quero mais saber de você. Você me abandonou, você me deixou sozinha. Então não me ligue. Aí, enfim, mandei as coisas dele, né, que é os vestes dele, porque ela estava planejando de doar para os mendigos, né, sapato de R$1.000, entendeu? Ia dar mesmo, porque eu vi um pessoal naquela Samambaia, eu vi um pessoal ali, eu vou dar para esse povo aqui, vai ser um belo presente para eles. Só que aí eu não vou descomplicar isso, vou mandar as coisas dele, vou me desconectar bem certinho. Deus. Enfim, assim, fiquei na Samambaia, tive umas colegas lá, e foi ali que começou o frango também assado, que eu sempre gostei de trabalhar, né, de me cuidar. E aí eu fui, voltei para Ceilândia. Quando eu voltei para Ceilândia, eu vim com um frango assado. Depois eu tive essa pausa, né? Que eu fiz outra cirurgia, minha segunda cirurgia. Depois da segunda cirurgia eu comecei a estudar, né? Não tinha mais nada para fazer, tinha viajado, tinha conhecido minha família que tinha 37 anos, que tinha sumido do mapa. Eu fiquei muito feliz. Porque eu fui uma criança que nasceu sem pai. Por que nasci sem pai? Porque ele morreu quando eu tinha 1 ano de idade. E era um namoro assim escondido, né? Da minha mãe com ele. Então ele não me registrou. E eu não conheço a família dele, porque eles foram embora, porque ele era um policial. Teve uma guerra lá de bandido, né? Ele foi morto nessa guerra. E ele mudou, a família toda mudou de cidade. Então eu fui uma criança sempre ali com a minha família, vindo trabalhar. Nasci e me criei numa banca. Lá na rodoviária de Santa Inês, assim, aqui a rodoviária ela é diferente, é 24 horas com gente, viu? Não é aquela rodoviária parada, 24 horas, aqui é a rodoviária, e aqui é as bancas, e aqui é os ônibus que entram. Então tem um monte de banquinho aqui. Nasci e me criei ali. Comecei indo dormir naquelas caixas de tomate, sabe? Eu dormia ali, depois eu fui dormir dentro da banca, que era desse tamanho aqui, ó. Aí só cabia eu e minha avó, sempre foi companheira dela. E lá tinha um fogareiro, elas faziam na hora, a água eu ia pegar lá do outro lado. Sempre fui a ser a companheira dela, sempre.
E todo mundo me conhecia lá. Hoje em dia, quando me vê, eu nem lembro do povo, mas lembro de mim, né? Então, como sempre, eu e a você fui conectar. Após esse acidente, que foi dia 21, foi justamente também, esse ano de 2023, fez 8 anos. Não, 8 anos que aconteceu o acidente, dia 21. E dia 21 eu enterrei minha avó. Dia 21, que completou 8 anos. Então, eu sou muito de datas, né? E hoje eu tenho uma mente assim, muito mais tranquila. Eu nunca fui vítima, assim, nunca fui de me vitimizar. Eu nasci sem pai, não sei o quê. Eu fui filha única que eu tinha vários pais. Porque os amigos da minha família gostavam tanto de mim que eu já me adotava como filha, né? Naquele tempo pedia R$1 para um. E é isso, gente. Vocês querem saber? Dani, você falou que foi, né? Ali na Samambaia e voltou para Ceilândia. Isso. Que você voltou, você começou a fazer o curso. Qual foi o primeiro curso que você fez? Fiz o primeiro curso que mudou minha vida, que foi o Sobrancelhas, no Senac. Gente, até hoje eu quero saber quem foi que mandou o link para mim. Chegou um link no meu WhatsApp, Dani, ó, você que gosta de beleza, olha aí, tá dando bolsas gratuitas. Se inscreva. Você não lembra da pessoa? Não lembro, gente. Eu sei que eu cliquei lá, aí tinha que ter o ensino médio, todas essas coisas, né? Aí meu certificado estava em outro estado, eu fui atrás. E outra coisa, eu nunca deixei de estudar. Desde quando eu saí da casa da minha família, minha avó sempre falava. Quantos anos? 14. Eu já tinha uma mente assim, já diferente. Não era 14, era uma menininha. Entendeu? Eu sempre tive. Eu saí na intenção da minha independência de cuidar da minha família, realizar o que eu não tive e realizar para elas. Tanto que hoje, né, graças a Deus, no meu trabalho, tenho muitas realizações. Acabei de construir um cantinho com a minha irmã, né? Minha irmã tem um filho autista. E eu construí esse cantinho porque era o desejo da minha avó. Era para ser o primeiro desejo da avó, mas ela deixou. Eu falei assim, vó, eu vou dar uma casa para a senhora. Ela falou, tá bom, minha filha. E só que ela prometeu para minha irmã que antes dela morrer, ela ia dar uma casa para minha irmã. Então eu fiquei nessa dívida. E a minha irmã, como eu não tive outros parentes, né? A minha irmã, depois de um tempo, eu abracei ela como minha filha. Mas não foi sempre assim, não. Não foi sempre assim. Por quê? Porque quando eu tinha 15 anos, estava casada com meu primeiro marido. Saí da minha cidade, casei, engravidei. Porém, não tive o bebê porque eu tive um aborto espontâneo. Mas como tudo tem um propósito. Depois daquela gravidez, eu olhei para minha família de outra forma, principalmente para minha irmã. Minha irmã tinha uns 4 anos, tinha uns 4. Mas quando ela nasceu, até os 4 anos, eu odiava minha irmã, porque eu era filha única, era tudo para mim. Aí minha mãe, acho que não soube dividir as coisas, aí eu fiquei com muita responsabilidade, né? Aí eu me sentia só. Aí depois eu entendi, não, a minha irmã tem só eu não posso, ela não é tão forte como eu estou sendo, não tive pai, não tive irmã, eu tenho que cuidar dela também, eu olhei para minha família com mais carinho. Então desde então eu cuido da minha irmã como se fosse minha filha, tanto que quando ela engravidou, ela teve mais medo de falar para mim que para minha família. Porque eu sempre falava, estuda. Você com o filho vai ser pior. Estuda, pelo menos estuda. Se tu quiser precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui. Só estuda, só quero que você estude. Que nem minha avó sempre falava. A inteligência, o seu estudo é algo que ninguém vai roubar de você. Ninguém. Então estude, por isso que eu nunca deixei de estudar. Da minha área aqui, eu tenho mais de 40 certificação da área da beleza. Sou premiada 6 troféus. Tanto nacional quanto internacional.
Sou afiliada pela CNPB, que é uma filiação que me assegura eu ir para fora e levar minha profissão, né? Eu estou tentando segurar, porque a Dani e eu e a Dani, a gente tem uma ligação muito forte, né? Conheci a Dani, eu acompanhava ela, a Dani é outra cozinheira, inclusive. Eu fazia meus cílios com outra pessoa. Mas eu segui a Dani porque eu era apaixonada pelo trabalho dela. Eu achava um máximo aquela mulher maravilhosa de vestir. Me virei, quando ela precisa de premiação, ela gosta de normal não, ela gosta de babado. Ela faz pra causar, entendeu? O vestido mais top é o dela. Ela manda eu fazer o vestido, do jeito que ela quer. E assim, eu achava um máximo, gente, que não é incrível. Isso que me chamou a atenção também. E eu ficava ali, aí ela postava muito foto da avó dela. Então, assim, uma ligação com a Dani, era muito pra avó dela. Ela postava, ó aqui, gente, aí tá comendo isso. Ó aqui quem tá fazendo sobrancelha. E a avó dela tinha vindo pra cá na época, né, pra a Dani cuidar. Ai, gente, porque eu tá entendendo, é uma ligação forte, né, Dani? Eu achava o máximo, porque quando ela aparecia no Instagram, tipo, o Instagram profissional. Acho que todo mundo acabou vendo assim, toda a Foi, porque tipo assim, eu e minha avó, a gente tinha uma conexão muito forte desde sempre, né? Fui criada por ela, minha mãe sempre trabalhou, mas eu sempre fui muito minha avó, muito. Ela era minha parte materna e paterna mais forte, meu era mais forte, né? Não sei porquê, só Deus sabe. Que eu e minha mãe, a gente só como se fosse uma amiga mesmo. Uma amiga, irmã, tranquilona, minha mãe também. Nossa família é bem unida, né? Até porque nós somos só 3. Não, agora nós somos mais parte da família que a gente descobriu de novo, né? Uma filha da minha avó estava 37 anos, assim, sumida do mapa. Aí a gente, sem contato, né? E conectou lá com eles. Aí descobri, minha avó sempre quis um neto, um neto, uma neta. Sempre quis. Só que depois dessa minha gravidez, eu fiquei assim, não tipo assim, eu vou ter que engravidar logo, não. Falei assim, não, tive uma infância tal, eu preciso estudar bem, que vai ser, porque não é qualquer pessoa, entendeu? Porque um filho, né, é para toda a vida, né? Então eu não me senti preparada. Então por isso também que hoje eu me preparo para o meu futuro, para o meu filho, minha filha, né? Ter esse exemplo, né? Então a minha profissão me deu condições que eu nunca imaginei de cuidar da minha avó. Então tinha 15 anos que eu não morava mais com ela. Então tinha já uns 15 anos que a gente não passava o Natal, um aniversário juntas. E eu acredito que tudo na nossa vida está lá escrito. Depois a gente vai entendendo as coisas, vai se encaixando. Por quê? Porque minha avó, ela estava boazinha. Só que para ela ter mais qualidade de saúde, ela precisava de alguns reparos. Ela fez uma perinha na vagina, né? Ela estava com o negócio descendo, incomodava ela. Depois ela foi falando que do nada o olho ficava embaçado. Falei, vamos para o oftalmologista. Se ela está aqui, vamos fazer tudo. A senhora vai ficar nova em folha. Ele falava assim, é porque de longe ela é o gatinho. Se ele for feio, ela vai dispensa. Aí ela, que amo, que nada que eu não quero. Mulher, ela acha que isso ainda está nova. Assim foi, tipo, ela veio, fez cirurgia, tudo no particular, nunca pisou no hospital público, tudo fruto do meu trabalho. Tudo fruto do meu trabalho lá. E ela sempre foi minha melhor fã. Gente, quando ela veio fazendo meus próprios cílios, toda vez, eu me cabelo todinho, como é que essa menina faz esses cílios? Ela toda vez, não tem uma vez que ela me falava. Toda vez. Eu poderia fazer 10 vezes no dia, ela falava assim, eu me cabelo todinho, como é que essa menina faz esses cílios? Eu vou embora fazendo assim, ela não deixava. Mas ela deixou fazer a mim pelo menos, né? Foi massa, ficou lindo, adiante. E ela era uma das maiores incentivadoras, minha motivação para ter tudo que eu fui conquistando
questão, minha maior motivação era ela. Motivação que eu queria mostrar para ela, que eu saí lá de casa para ser orgulho dela, né? Para mostrar para ela que eu ia ser alguém. E outra coisa, um dia eu tive uma conversa com Deus, quando eu estava lá em sufragaçado. Falava, meu Deus, não aguento mais, porque meu físico está se esgotando, minha saúde está se esgotando, e eu preciso de dinheiro e eu preciso da minha saúde. Só que agora eu estou tendo muito mais desgaste físico do que retorno de dinheiro. Então, Senhor, por favor, eu quero um dom para me trabalhar e eu quero trabalhar sentado, viu? Não posso ficar em pé. E foi desse jeito que Deus realizou. Eu trabalho sentada, eu trabalho com meu dom, coisa que eu nunca imaginei. Tem gente que vem, ó, do Goiás, todo canto, para vir fazer isso comigo. Eu fico muito feliz. E as mulheres saem de lá maravilhosas e eu vejo, meu Deus, ai, agora tem a outra. Gente, porque cílios é o poder, não é só os cílios, é o autoestima. É uma coisa assim que mexia comigo antes. E eu queria que outras mulheres entendessem, né? O que mudou minha vida. Foi o autocuidado, se olhar para si mesmo, não ficar só se vitimizando. A gente também tem que dar o nosso primeiro passo por nós mesmos, né? Então é isso, gente. Dani, acho que você fez o curso lá no TAC, né? De design. Aí como é que foi? Você terminou o curso, e aí? E aí eu fiz meu primeiro curso no Senac. Comecei a pegar minhas vezes de modelo, nenhuma queria ser, mas. Ninguém queria ser cobaia. Era design ou micropigmentação? Design. Primeiro a gente começa pelo design, tem que ficar perfection no design. Né? Aí passava uma tarde toda. A minha amiga Bruna, maravilhosa, massoterapeuta, que hoje também ela tem uma clínica, é minha vizinha, a única corajosa, que foi, o bichinho ficou sentado na cadeira daquela branca, o pescoço doendo, ficou a tarde inteira para a sobrancelha sair do doctor, filha. Júlia, já tem que postar nas redes sociais. Essa sobrancelha, não tem não? Eu tenho. Gente, essa sabe. coisa de resisto. Tem que resistir. Sobrancelha ridícula, mas eu fiquei orgulhosa. E vai melhorar. Eu ficava com vergonha porque tinha umas inimigas lá, né? Invejosa. Tava mangava, é o nome do Maranhão, mangava, né? E mangava de mim, não sei o que, beleza. Depois do primeiro curso do Senac, lá no Senac eu vi que tinha várias oportunidades. Tinha unha, tinha cabelo, tinha maquiagem. Aí eu falei, eu vou fazer tudo isso, eu quero ser tudo. Só que não é assim. Depois eu fui entender, a gente pode ser tudo que a gente quer. Tem que procurar um nicho. Então o nicho que eu me identifiquei mais foi facial. Então eu falei assim, se sobrancelha é bom, imagina os cílios, agora eu vou fazer cílios. Meu primeiro cílios que eu fiz, meu primeiro curso de cílios foi de fio. Nossa, que frustração. Ela é sincera, né, gente? Babadeira. Não, mas sabe por quê? Porque foi caro e a prática foi horrível. Fiquei frustrada, porque, de novo, mais uma vez, peguei minha vizinha. Coitada. Não, era outra já. Outra cobaia. Começou 2 horas, terminou 8 horas. Fio. E aquele isolamento que a gente faz, eu passei quase 2 horas. Só pra colar. Só pra colar. Você faz em 5 segundos. Gente, meu Deus do céu, como assim? O cílio torto. Meu Deus, como assim? Aí, pronto. Ai, meu Deus, como é que é? Ninguém me apoia, ninguém faz nada. Aí começou a pandemia, né? Pronto, lascou. Não, agora que ia começar. Começou a pandemia, todo mundo de máscara. Pronto, agora pronto, como perfeito. Meninas,
o corpo perfeito para vocês que não podem usar maquiagem, é você destacar seu olhar. Vamos lá, fazer sobrancelhas e cílios. Aí foi quando eu conheci os cílios inteiriços, que mudou completamente a minha vida. Eu já não passava mais a tarde toda, né, fazendo nude no olho da cliente. Por quê? Porque depois da pandemia, ou na pandemia mesmo, a humanidade começou a não ter mais nem tempo, a gente ficou com medo que era do tempo, medo de acabar e tudo, né? Então todo mundo, o tempo ficou escasso. Então eu entendi que ninguém mais tinha mulheres, né, da vida corrida, mulheres modernas, não tinha tempo de ficar 2, 3 anos numa máquina, muito menos, né? Então eu investi pesado nessa área do cílios inteiriços. E no começo eu passava 1 hora e hoje eu entrego em 15 minutos. É real, gente, isso é cliente. 15 minutos depois eu fui fazendo parcerias em salões que teve. Eu vou testar aí. Gente, olha só. Meu Deus, ela aqui. Ela mesma estava me perguntando, me mandou o link. Trabalheiro, me responde. Assim, eu tenho uma pessoa que marcou muito essas parcerias, né? Porque, tipo assim, eu tinha uma parceria no setor comercial, eu tinha uma parceria na Vicente Pires e em Taguatinga. Então, 3 vezes na semana eu tinha um compromisso ali para mim ter mais experiência e captar cliente, para onde eu estivesse, ela fosse para onde eu estava, né? Porque o meu intuito era sempre eu ter o meu estúdio. Enquanto eu estava ali, nessas parcerias, eu estava na minha sala, montando um estúdio. Desde quando eu entrei na área da beleza, nunca mais eu tive sala. Então, assim, foi por 4 anos. Mas até lá, teve muitas batalhas. Vou falar sala de casa, tá, gente? Às coisas na sala. Eu não tinha sofá, meu sofá já era. Aí, então, antes de tudo isso, fazia domicílio também. E eu estava também recém-operada do pé, que fiz outra cirurgia durante o nos atendimentos, de fazer outra cirurgia, que o meu pé voltou. Porém, o tendão ficou encurtado, teve que fazer um alongamento do tendão. Aí eu ia com uma botinha, ia de muleta, atender lá no setor comercial. No setor comercial. Aí a moça lá falava assim, a sua agenda está lotada. Quero que você chegue cedo. Eu falei, hoje que eu vou fazer a boa. Gente, não tinha ninguém quando eu chegava lá. Aí eu falei assim, né? O importante que eu estou mostrando, vou estar sabendo mesmo, é fingir que eu estou trabalhando. Mas assim, essa banda desse estabelecimento, ela me chamava muita atenção pela capacidade de captação de cliente lábio comerciante que ela tinha. Eu falava, Deus, eu quero ser como ela. Entre aspas. Pode falar, gente, será? Não, acho que eu não. Gosto dessa parte. Então, aquilo da inteligência dela, de a cliente ia fazer uma unha, a cliente ia pagar só, por exemplo, R$30, saia de lá pagando 200, porque fazia outras coisas, né? Cabelo, sobrancelha. Ela sabia vender o peixe dela. Eu falava, Deus, eu preciso ser igual essa mulher. Eu quero ter a lábia dela, não é a lábia, eu quero a lábia do bem, né? Eu quero ter, porque quando eu cheguei aqui em Brasília, eu era muito tímida. Tão tímida que parecia que era do mato mesmo, entende? Tipo, vou falar comigo, né? Sim, não. Entendeu? Tipo assim, as minhas palavras eram isso. Não era assim, não interagia com ninguém, vou falar que eu era do mato mesmo. Mas, enfim, foi uma chave, agradeço muito a essa mulher. O nome dela é. Vai falar? O nome dela é Flor. Flor, eu te amo. A Flor me inspirou muito. Hoje ela é uma das primeiras pessoas que me aplaude, né? Quando estou tendo uma conquista de premiação, tanto de congresso. Tanto que no podcast ela estava ali pedindo, Dani, eu me orgulho tanto de você, glória a Deus. Amém, glória a Deus também. É a amizade que vale outra, né?
todo dessas parcerias, né? Porque era cansativo para mim. Muito cansativo. Meu pé cheio inchado. Todas as vezes. Eu ia toda sexta, eu acho. Uma vez na semana eu ia pro setor, esses 3 lugares. Toda vez meu pé doía, meu Deus. Olha, eu não vou mais sair daqui, eu vou ficar aqui na minha casa. E eu vou atender o cliente aqui, não vou na minha casa, vai dar certo. Porque eu acho assim, as pessoas fazem curso, qualquer curso que seja, tanto da área da beleza, tanto de qualquer outro curso, acham que no primeiro mês vai ganhar rios de dinheiro, não, gente. O dinheiro mais bem investido é na nossa experiência, porque ninguém tem como comprar, vender. A experiência é nossa, é individual, o processo é individual. Eu sempre sonhei estar onde eu estou, só que ainda não estou onde eu quero. Eita! Então eu quero ser, olha, acredite, é grave aí. Ainda vou estar fora do Brasil, dando entrevista. Gente, grave. Meu Deus, aqui. E o Portugal. É isso aí. Que me destacam lá, Dani, quando você pensa, o que a gente pode chamar? Dani. Porque ela é assim, gente. É natural dela. Você vai no espaço dela, ela vai pra você fazer de cabeça para baixo, você ficar perfeita, né? Mas enquanto isso, ela vai te ensinar algumas coisas. E uma delas foi a Dani que nunca desistiu. Né? Olha o tanto de coisas que ela passou e ela nunca desistiu. E uma palavra que a gente mais ouviu aqui hoje foi o quê? Estudar. Estudar. Mesmo sua menina de 14 anos, né, no início ali, não tendo base, não tendo família, não tinha tanto apoio, porque, né, nós tínhamos que até a escolaridade, as pessoas lá eram diferentes. Sim. A Dani teve outros, porque a história era muito grande. Mas a Dani, antes de chegar no Brasil, ela teve outros percursos, pelo Ministério de Maranhão, para outros lugares. Então, isso que eu falei aqui, até para o meu marido mesmo, amor, a Dani, uma mulher que precisa aprender com ela. Porque ela está sempre o quê? Estudando. Sempre buscando. A amiga, me manda lá, menino tem que ir tal curso de marketing, tal curso de inglês. Vocês não acompanham a Dani, vocês não prestam. Você vai lá no espaço da Zena, não foi? É um monte, não é, Camila? De certificado. E troca é isso. É incrível, é inspirador. E o incrível, sabe o que é? Como eu nasci e me criei na rodoviária, né? Que era ali, foi onde minha mãe também se criou, minha avó criou minha mãe, e assim foi consecutivamente, né? E eu não queria, minhas amigas também são, tipo, de infância já são também a mesma profissão que a mãe foi. E eu não queria ser. Aí os amigos chegavam, aí tinha um nomezinho, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, aí eu falava assim, aquele é meu, aquele é meu. Já transpirando para o universo que eu ia conhecer esses lugares. O poder da criação. E eu conheci, e eu já viajei para vários lugares, já morei em vários lugares, vários estados, já morei em Fortaleza, já morei em Recife, já morei no Pará e em Brasília, onde mais? Acho que só isso, mas outro lugar já conheci. E além do mais, a cidade do meu coração, que eu queria muito conhecer, que era São Paulo e Rio de Janeiro. E fui através do meu trabalho receber as premiações internacionais. Gente, isso pra mim é tudo, sabe? Porque um dia lá atrás, eu pensando assim, tipo assim, eu vejo atrás de vez em quando eu gosto de ficar olhando, né, estudando, meu Deus, eu sou muito grata mesmo. Mas assim, a gente tem que fazer acontecer. Nada cai do céu. Um dia eu pensei que tudo caía do céu. Eu pensei que caía. Por eu ter um marido que tem uma profissão boa, por ele ter um carro, ter uma condição, eu pensei que eu ia crescer. Não, ia ser só uma esposa. Mas eu não quero ser, eu não quis ser. Eu quero ser a Dani Oliveira. Grave isso. Então, mais você quer saber sobre essa história dessa garota? Nossa, eu tô impactadíssima. Quantos anos hoje? Deus. 29 anos, e esse ano eu vou 30 anos. Gente, já quer. Ó, ela é boa de dar festa, viu? Uau. Pra quem gosta de uns bico-tipo, como diz a Dani lá. Filha, ela fez a inauguração dela, porque eu conheci esse aqui, a Dani, pelas postagens dela.
Eu não acredito, não. Ela fez a inauguração do espaço, que é só espaço pra gente, não é a casa da Dani. Porque até então era só a casa da minha amiga. Eu passei 4 anos, todos os lugares que eu alugava, eu já olhava a sala, para ver se dava certo um estúdio ali. Durante a pandemia, muitas pessoas desistiram da área da beleza, muitas mesmo. Acho que até, inclusive, a pessoa que deu, não da área da beleza, mas dos cílios, ela me deu meu primeiro curso, que foi também uma merda, velho. Gente, é sério, tipo assim, eu falo uma merda porque eu sou instrutora hoje, que eu dou o meu melhor para minhas alunas, eu dou um suporte, eu me desavesso, eu faço tudo que eu não tive nos meus primeiros cursos. Eu dou até estágio, pós-curso, dou tudo. Aí, pessoal, vamos fazer curso com a Dani, profissional de excelência, já está mostrando aqui, né? Isso, ela não faz só cílios, tá, gente? A limpeza dela limpa até a sua alma. Grava aí, ó, limpeza de pele. E olha, ela tem cartão fidelidade. Esse é o melhor. E o melhor de tudo é porque não é 10, não, é só 6. É só 6. Para completar mais rápido. Esse é o eu perigo. Presentear vocês. Eu adoro presentear. Gente, a próxima vez eu já vou ser presenteada. Não é mais. Essa mulher é muito rápida. Então, durante a pandemia, muitas pessoas desistiram da área da beleza. E eu não desisti, né? Não desisti. Foi aí que eu continuei minhas parcerias e toda casa que eu alugava, eu tinha que olhar a sala. Porque se fosse uma sala que passasse na cozinha para ir para o banheiro, tipo aquela coisa, a cliente via minha cozinha, aí vai que eu esqueço de lavar uma louça, que já aconteceu, lógico. E passava naquela cozinha e depois ia para o banheiro, entendeu? Aí não dava certo. Foi umas 2 casas que foi assim. 2 casas. Mas durante 4 anos foi assim. Aí eu não tinha sala. Minha vida era na minha cozinha ou no meu quarto, que sempre teve uma TV, né? E aí eu não tinha aquele conforto, né? Aquela privacidade. Mas depois, assim, por isso que eu digo que as coisas tá escrito sempre. A minha avó, quando ela veio para cá, ela falou sobre esse problema dela e tal, que estava tentando lá, já tinha 1 ano. Eu falei, vó, venha para cá, que eu vou cuidar da senhora. Aí, do nada, ela falou, eu vou tal dia do mês. Aí eu falei, pois pronto. Pois venha. Pois ela veio, a gente cuidou tudo dela, cuidei direitinho dela. Depois que minha avó veio, eu aprendi muito mais ter responsabilidade, ter mais atenção com as minhas clientes, porque, tipo assim, eu era um profissional, mas eu não tinha também aquele foco real. Eu tinha que ter um foco. Mas minha avó veio para me direcionar, ela me dava conselho. Hoje, ai, meu Deus. Tipo assim, minha avó, eu amo minha avó de paixão, mas hoje eu sinto saudade dela todos os dias. Só que eu sinto muito mais saudade dela, porque ela era uma amiga que eu ligava para ela todo dia, ou então qualquer conselho, ela me dava. Não é, tipo assim, qualquer pessoa tem para escutar nossos problemas, né? Mas não está ali para falar a palavra certa, o conselho certo. Eu só sinto falta disso. Aí tem hora que eu fico perdida, eu me sinto só. A minha mãe, tudo para ela tá ok, entendeu? A minha avó já era mais respoletada, que nem eu. Tipo, fala mesmo, dá aquele conselho. Então, é disso que eu sinto falta dela. Desse apoio, olha, sempre ela foi minha número 1. Mas eu consegui, com minha profissão. Ela tá lembrando dos gatos que você falou. Você tá falando na que sua ela avó. tá enxergando. Gato não fala de mim, céu, só você abrir a boca e falar da sua avó.
Olha, eu não acredito. Nossa, Eu não acredito que quando a pessoa vai para Deus, ela tem como se comunicar com você, mas eu acredito que Deus, ele manda sinais para mostrar para você que você tem que ser feliz e você tem que seguir sua vida em frente. Entendeu? Porque era isso que ela ia querer. Sim. Entendeu? Olha lá, ó. Igual a abelha. Não tem explicação. A isso. abelha todo dia vai me visitar de manhã. A mesma abelha. Desde que minha mãe morreu. Tu acredita, Dani? Sério? Eu tava passando na roupa, a abelha tava lá. Eu já tava comunicando com ela. Oi, amiga. Tudo bem? Como é que você tá? E eu não sei que tá. E não é aquela abelha com uma bundinha amarela, não. É a abelha preta. Ela vai, fica comigo lá na hora do almoço, quando tô fazendo almoço. E agora tá comigo agora antes do podcast. Antes espontava ela pra ir embora. Mas, minha filha, vai embora fazendo o que aqui? E aí, igual você falou agora, eu acredito. Que às vezes igual você falou, a esperança, o consolo. A abelha. Deus, ele é tão sábio que a palavra de Deus fala assim, que não cai uma folha seca de uma árvore sem que Deus não permita. Então, assim, é tão significante uma folha seca cair? Não. A gente passa pela rua e vê várias folhas secas no chão, a gente não dá a menor atenção. Mas se a palavra de Deus fala que uma folha seca não cai sem que Deus não permita, é porque existe um significado muito grande nisso. E muitas vezes, assim, não é misticismo, não é questão de misticismo, mas uma coisinha, como um gato ali miando, que você falou que sua avó amava gato, e você tá falando, na hora que tu abriu a boca e tu falou, vó, o gato vai invadir aqui dentro miando. Então, assim, Deus, ele é tão perfeito, Deus, ele é tão maravilhoso, que ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso sentimento, e é um Deus que cuida. Sim. De tudo. Você pode estar realizada profissionalmente, você pode estar realizada pessoalmente, mas a falta, a saudade, a dor que você acabou de falar aí, aquela falta de sentir aquele carinho da sua avó, aquela atenção que ela poderia te dar, aquilo que ela sempre estava ali, que não existe ninguém igual a ela. Ninguém tem uma palavra igual a dela. Mas Deus, ele está contigo em todo momento. Onde você for, onde você pisar, a planta dos teus pés. Tua avó pode não estar mais aqui na terra, porque ela está lá no céu dançando lá com Jesus. Mas Deus, ele está contigo. Onde você pisar, a planta dos teus pés. Isso é um sinal que ele está mostrando, que ele é contigo em todo momento. Entendeu? Sim. Tanto que ela passou quase 2 anos. 2 anos de muito aprendizado aqui. E assim, do nada eu achava interessante, aí vou filmar. Eu nem era de postar minha vida na rede social, mas ela, eu gostava, e todo mundo ficava rindo, porque tipo assim, aqui ela tinha tudo que ela queria, ela tinha tudo. Lá onde ela morava, para ela ter o que ela queria, ela tinha que trabalhar, porque lá a vida mais sofrida, mais batalhada, mais trabalhosa. Tudo que ela queria, ela tinha. Ela tinha prato, viu, lá em casa. Só que ela gostava de comer numa bacia. Aí eu falava assim, vó, se botar num prato não vai caber, né? Sei disso, por isso ela gosta da bacia, né? Aí tinha uma bacia bem pequenininha, eu falei assim, olha, você vai comer só com essa aqui. Agora é o tamanho aí da bacia de sorvete. Ela, menina, é tudo verdura, nada de coisa, dizendo que era tudo verdura, não tem? Gente, mas não, era muita comida mesmo. Graças a Deus. Muita comida. Então, gente, durante esses 2 anos que ela ficou lá, a gente passou o aniversário dela, passou o Natal, passou o meu aniversário, tudo junto, né? A gente realizou muitas coisas. Então, depois de 2 anos, ela voltou para a cidade dela. Gente, tem uma história bem incrível. Eu comprei a passagem dela. Só que eu falei assim, eu vou trollar a avó. Aí eu fui e filmei. E lá na descrição, eu botei uma legenda. Falei assim, vou fingir que não tinha passagem, vai ter só para o dia 20 de novembro. E isso era em setembro, que ela estava lá ainda. Falei, vó, tem uma notícia boa e uma ruim. Qual que a senhora vai querer? Fala logo a ruim. Sei lá que ela falou, não lembro. Só sei que eu falei assim, vó, a boa é que vai ter passagem. A ruim... Não, peraí. A boa
Não, peraí. A ruim é que não tem para agora. Mas a boa, que a senhora vai passar seu aniversário e o meu aniversário aqui. O que a senhora acha? Ainda faltava 2 meses, tem? Eu mentindo para ela, mas na próxima semana ela já ia, tá entendendo? Ela começou a chorar, gente. Ah, não, quero ir para casa, não sei o quê. Eu vou, mas vai fazer o quê, mulher? Olha o ponto positivo. Vai passar seu aniversário e o meu juntas. Mulher, tu já quer me abandonar? Ah, não. Que é isso? Ela começou a chorar, desesperada. E lá na descrição estava 20 de novembro. Foi o dia justamente que ela morreu. Acredita? A Dani tem uns negócios com um dia. 20 de novembro. Gente, eu escrevi uma coisa que, entendeu? Não estava escrito. Eu botei na minha cabeça. Ou seja, ela ia viajar para o céu. Pois é, tá entendendo? Tipo, por isso que eu digo que as coisas estão escritas e a gente, depois de um tempo, a gente vai se encaixando. Eu nem tinha esse negócio com a Dani de data, mas eu comecei a pegar, eu te falei, eu tenho uma pegada da Dani por causa da avó dela, das postagens dela. Aí depois que eu virei cliente e tudo mais. Inclusive, a minha mãe faleceu No dia 21. 20. Dia 20, dia da minha avó. A data. E a gente conversava sobre ela, que a Dani falava dos sentimentos que ela tinha. Que a Dani lá, minha filha, é terapeuta, tá? A menina não ficou triste. Ali qualquer coisa. Eu fico feliz. Mais uma terapeuta. Eu fiquei feliz. A gente vai conversar, ela fala, não, vou falar sobre isso, a gente vai conversando, né? E ela me falando da vida dela. E é incrível que esse negócio de data é tão cabuloso que a minha mãe faleceu dia 20. Até que ela me mandou mensagem. Eu ia marcar os cílios com ela no dia 20. Eu, amiga, tem vaga pra mim e tal. Aí eu desapareci. E ela sabe como é que eu sou pontual. Se ela marca uma hora, eu tô lá. E ela me ligando. Quando ela viu a postagem, amiga, mesmo dia, a gente tinha Tu mandou feito, um áudio. tinha feito mais um mês que ela tinha, né, partido. Gente, é muito cabuloso esse negócio de data. Aí, tipo, eu entendo que aquela experiência, 2 anos da minha avó lá comigo, foi o que foi os últimos dias dela comigo. Foi uma experiência que me fez eu me tornar mais ainda. Eu subi mais um degrau. Não, eu subi eu subi 10 degraus depois que minha avó veio. Aí ela foi para o Maranhão, ficou um mês boa, e no outro mês ela ficou doentada. Então, depois que ela saiu daqui, ela só sobreviveu 2 meses. Justamente na era da minha carreira. Eu estava muito realizada, eu ia receber meu primeiro certificação, meu primeiro troféu internacional pela CNPB no Rio de Janeiro. Eu ia conhecer o Rio. Eu não conhecia o Rio. E, antes disso, eu tinha ganhado, num sorteio de 1.000 mulheres, eu ganhei um curso, uma mentoria com a Kenia Gama, de 7 mil, era 20 e poucos mil reais, era 7 mil reais, eu ganhei gratuitamente. Então, do Rio de Janeiro, que eu ia receber a premiação, dia 10, 11 e 12, ia ser o congresso lá no São Paulo, eu ia do Rio para o São Paulo. E dia 12 é meu aniversário, eu ia passar lá, né, no congresso. Estava tudo programado. Só que minha avó estava doentada no hospital. Aí eu estava meio perturbada, sabe? Não conseguia trabalhar direito, eu estava preocupada. Enfim, não fui para o congresso. Fui, estava no Rio. Tanto, gente, que minha primeira premiação internacional, eu falei, vó, eu vou lá pegar o troféu para nós, viu? E vou para aí para cuidar da senhora. Estou chegando, me aguarda. Gente, tanto que quando tem uma passarela assim, vermelho, né? Um tapete. E debaixo desse tapete tinha um céu estrelado, entendeu? Quando eu pisei nesse tapete, eu comecei a chorar, gente. O ruim é só que a foto não ficou nada boa, porque eu sou horrível chorando. Nossa, acho que isso Eu ia falar a mesma coisa, não, minha filha, para de chorar. gente, eu não conseguia parar. Na hora que eu andava, eu chorando, lembrei da avó. Porque ela está naquela situação, eu fiquei chorando. A mulher foto ali, e aquela foto não ficou bom, mas ficou um momento assim registrado, né? Tanto que aí eu cancelei, eu tinha pagado passagem já para mim por São Paulo. Tinha pagado tudo, já estava só. É um pulo de lá do Rio para São Paulo, é um pulo. Não sei se eu vou para um ou para outro. Eu falei, não, vou para o Rio,
buscar o troféu e vou para o Maranhão. Comprar uma passagem de última hora. Fui para o Maranhão. Levei até o troféu, tirei até a fotinha dela com o troféu. Né? Tanto, gente, que até nos primeiros últimos dias dela, eu lá, ela tinha negado Jesus 3 vezes. Eu peguei o avião do Rio de Janeiro e fui, né, para minha avó, que ela estava muito debilitada já no hospital. Ela entrou lá com um caso de pneumonia. Ela sempre tinha um probleminha na coluna dela. Ela dizia que era coluna, mas não, era um câncer que estava avançadíssimo. E ninguém sabia. Eu não sei se ela sabia, não sei. Eu sei que ninguém sabia. Eu falava, vamos ver, ele quando ela estava aqui, vamos ver essa dor, o que é isso? Nada, os dias passam, sempre vem e volta, é assim mesmo. É minha coluna, ela falava. Mas, depois de um mês, ela boa lá no Maranhão, ela ficou, né, com essa dor, e essa dor não passava de jeito nenhum. Foi para o hospital para tomar uma injeção, não voltou mais, ficou lá no hospital internada. E aí, eu fui a caminho, né? E fiquei sabendo que ela tinha negado Jesus 3 vezes. E eu falei, meu Deus, minha avó precisa sair dessa. Fui numa igreja ali pegar uma água da fonte para levar para ela. Fui lá antes de eu viajar, horas antes de eu ir para o aeroporto. Eu fui de Uber, ida e volta, bate e volta. Só foi de eu pegar umas 3 garrafas de água mineral, né, seca, para me encher lá da fonte para levar para ela. Porque eu ainda ia para o Rio de Janeiro, depois do Rio, que eu fui. Essa água andou comigo, viu? Mas eu queria salvar minha avó. Cheguei, tinha negado Jesus 3 vezes. E eu fui, e tem uma amiga de infância que ela é de uma igreja que eu conheço, né? Falei, amiga, minha avó precisa de uma oração, precisa do pessoal, só para ela mesma. Aí, nesse dia chegou. E ela... Nesse dia, ela aceitou Jesus e foi batizada lá mesmo. Sem ninguém falar nada, ela foi batizada. Enquanto eu estava lá, no outro dia, eu fiquei 3 dias em seguida com ela. Eu fiquei um dia, o primeiro dia. Eu estava muito preocupada, porque ela estava com oxigênio, que não conseguia respirar, não queria comer, não conseguia comer. E eu preocupada, porque ela sempre foi uma mulher de comer muito. Eu fiquei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. E aí, eu já estava aqui, no telefone, olhando passagens aéreas para Brasília, para trazer ela para cá, de um jeito ou de outro. Eu queria trazer ela, porque eu achava que aqui eu ia curar ela, que lá a saúde é escassa demais, né? Precária demais no Maranhão. E lá, o pastor estava orando, eu escutei a oração dele, porém, depois que ele terminou, eu estava muito intestida aqui, nas passagens aéreas. Aí ele falou para mim, qual é o seu nome? Eu falei, Daniele. Daniele, Deus está mandando te dizer que não se precipite. Não se precipite, porque você está passando por um vale. Para mais na frente você ser forte e você vai entender o seu propósito. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Aí eu fui... Aí no outro dia, chegou um filho dela que ela não via há mais de 33 anos. E os porteiros não queriam deixar entrar, né? Falei, vai entrar sim. Botei os 3 filhos dela lá dentro do hospital. Esse filho que ela não via há 33 anos. Os 3 homens dela, botei lá, tirei até foto. Tirei foto, fiz o vídeo do encontro, ele chorando. Eu gosto de registrar as coisas. Registrei tudo. Então, além de eu ajudar ela naquele salvamento da alma dela, e ela ter os filhos, tudo estava ali do lado dela, eu acredito que ela saiu muito feliz. Aí, no segundo dia, eu fiquei com esse filho dela lá, na tarde, né? Que chegou, tarde toda. Aí, no outro dia, ela foi para a UTI.
E lá na UTI, eu fui a primeira. Tipo assim, vai para a UTI, é só uma visita, né, por dia. Aí eu fui porque eu tinha uns vestes, né, o pessoal tem que ter uns vestes lá para entrar. E eu gravei os gatinhos dela. Gravei os gatos dela e mostrei a ela. Ó, vó, seu gato tá bem, viu? Tá bem cuidado. Olha aqui a fotinha dele. Filmei tudo, o gato. E ela olhando. Até filmei um pouquinho assim. Até filmei um pouco do jeito que ela estava, né? Ali debilitada. Ela olhava assim para mim. Vó, a senhora quer falar alguma coisa para mim? Fala. Quero não, minha filha. Só me olhava. E aí o médico, eu perguntei, doutor, como é que é essa situação e tal? Aí, quando o doutor falou tudo para mim, ele falou com clareza tudo. Eu falei, doutor, não tem mais jeito mesmo, não tem mais jeito, é só esperar a hora. Aí eu comecei a chorar. Eu não podia chorar perto dela. Não podia chorar na frente dela, porque ela nem ela sabia, eu acho. Porque a gente não falou que ela estava com câncer. E quando eu queria chorar, eu ia para fora, chorava lá. Aí, quando eu falei assim, doutor, e quanto tempo mais, assim, tem? Ele falou, não sei, qualquer momento. Aí, meu Deus do céu, eu não estava acreditando. Aí, quando foi no outro dia, ela morreu. De manhã, veio a resposta, né? Aí, meu Deus do céu. Aí, eu fiquei assim, meio doida, né? Lógico, desnorteada. Cheguei lá, não vi... Eu vi ela naquela situação. Me doparam de remédio. Porém, foi... Aí, depois, ela, no enterro, né? Gente, eu só sei que Deus, durante minha trajetória toda, Deus foi minha fortaleza. Porque eu imaginei assim, que quando minha avó morresse, eu ia morrer junto com ela. Eu falava isso com minha mãe também. Eu ia morrer junto com ela, eu pensei que eu ia cair naquele caixão, eu pensei que eu ia me desmontar todinha. Mas não, eu fui tão forte, que eu vi as coisas acontecendo e todo mundo chorando, e eu não conseguia chorar, velho. Não conseguia. Eu estava assim, tranquilona, tão assim, na paz, Deus segurando aquela minha, né, para mim não enlouquecer. Eu, tranquila, eu não chorei nem no velório e nem no enterro. Eu só olhava assim, vó, que bom que a senhora está num bom lugar. Agora a senhora não... Porque, assim, o que mais me doía era o sofrimento que ela estava passando. Deus te confortou. Me doía muito, porque ela era uma mulher muito ativa, muito alegre, comilona e tal, e não fazia nada daquilo. Estava, assim, praticamente... né? Aí, meu Deus, eu falei, Deus, se for para levar, que leve, que para passar pelo sofrimento. A família estava sofrendo, vendo ela ali não poder fazer nada. O que eu podia fazer, eu estava fazendo, que era recursos financeiros, né? Mas a dor não passava dela. Era uma dor tão grande, que nem traumal, não estava nem passando mais. E doía, e gemia, e aí isso ali me doía. Enfim, depois que ela viu a foto desses gatinhos dela, acho que foi a despedida, que ela estava sentindo falta dos gatinhos dela. Ela viu no último dia que eu fui lá, e a gente estava programando. Eu vou ser a primeira, a família falou, tu vai ser a primeira, depois eu vou, fulano vai. Não teve. Só deu tempo de eu ir lá e eu ter a ideia de gravar os gatinhos dela e mostrar a ela. E ela ficou olhando. Falei, vó, seu gatinho está bem tratado, viu? Já comprei a raçãozinha dele, viu? Está bem tratado, está comendo, está ok. Aí foi isso, gente. Depois desse luto, vim para casa, né? E foi, tipo assim, depois daí, a minha vida mudou completamente. Completamente. Eu não quero mais minha maquiagem. Mudou completamente porque eu sei que eu tenho minha mãe, minha irmã,
Mas a minha parte mais forte era ela. Era minha amiga. Ela era meu tudo. Tanto que a gente tem mesmo que cuidar da nossa mente. Tem que cuidar da nossa mente, porque se a gente não cuidar, a gente vai caindo aos poucos para o fundo do poço, sabe? Então, eu sempre tentei ser forte o suficiente, mas tipo assim, todo luto é diferente. O meu luto não foi naquela hora que eu vi ela sendo enterrada. O meu luto foi durante o passar dos dias, que a ficha foi caindo. Foi caindo, que eu não podia mais ligar, que eu não podia mais ouvir a voz dela, que eu não podia pedir um conselho a ela. Entende? Então, eu faço o tratamento, né, do psicólogo. E ele teve uma pergunta que me impactou. Qual o seu motivo hoje? Qual a sua motivação hoje do que tu faz? Aí eu lembrei, eu não tenho motivação. Falei, não tenho. Minha motivação era ela. Porque eu queria sempre mostrar a ela que eu podia, que eu ia realizar, eu conseguia, eu ia mudar nossa história, eu ia fazer tudo, eu era a base de tudo da minha família. Tudo que minha família vai fazer, elas falam comigo. Sendo que antes eu era tipo um pouco a excluída, né? Porque era um pouco rebelde. Mas depois da minha gravidez, tudo mudou, que eu olhei mais para minha família, eu fui cuidando mais, olhando mais para minha mãe, para minha avó. Tanto que, quando eu era adolescente, né, a gente gosta de dar uma saidinha. Aí minha avó, minha filha, eu passei a noite todinha sem dormir. Eu pensava, dormi a noite todinha, está dizendo aí que não dormiu. Não entendi essa coisa dela. Aí, quando eu tive uma gravidez, que a gente fica muito emocionado, né, muito sensível, lá com eu fiquei só 3 meses. Mas eu tive essa experiência de pensar, meu Deus, meu filho vai lá na padaria comprar um pão, e se tiver um doido com a bala perdida, eu vou perder meu filho. Entendeu? Tipo, a gente tem medo, sim, de perder de qualquer momento um filho, né? Porque a gente dá a vida por eles. Eu ainda não tenho, mas eu acredito que ainda vou ter. Mas depois disso, mudou, né? A minha história com a minha família. Eu comecei a olhar mais, né? Tanto que minha irmã é minha filha, praticamente. Ai, gente. Incrível. Então, durante 4 anos, umas 4 casas, né? Umas 4 salas, era meu estúdio. Depois que teve o enterro da minha avó, no dia seguinte, houve uma oportunidade. A oportunidade qual eu queria sair da minha sala. Só que eu não queria sair para um lugar longe. Eu falei, Deus, de novo lá com uma conversinha com Deus, bem sincera. Porque a gente tem que ser bem objetivo com o que a gente quer, viu? A conversinha tem que ser objetivo, o que a gente quer, né? Eu quero ser rica. Rica como? Ganhar como, né? Tem que falar, Deus, quero ser rica, assim, assim, assim. Entendeu? As coisas não vêm da sorte, vêm num processo. Deus, Gente, peraí, então. Deu um branco. Como é que você queria? Tá. Falei assim, Deus, eu quero meu estúdio lá naquele quadradão. Porque eu não quero gastar com Uber ainda, porque vai ser minha primeira experiência. E eu quero ver como é que vai ser. Né? Minha primeira experiência fora de casa. Então, eu não quero gastar com Uber, eu quero ir a pé, bem aqui no quadradão. E eu estava visando um lugar. Eu falei, em dezembro eu vou para esse lugar. Só que em dezembro esse lugar até hoje está sendo construído. Aí, quando a minha avó faleceu, no segundo dia eu recebi uma ligação. Fulana, o ponto de Ciclano está para alugar e é seu, viu? Aí eu, sério? Me manda a foto aí, como é que é? E detalhe, o último inquilino ficou mais de 20 anos lá. Mais de 20 anos.
Então eu abracei, é meu, vou ficar. Era um sinal, porque minha avó sempre quis que eu saísse da minha sala. Porque ela falava assim, ela observava tudo, minha filha, tem mulher aí que vem aqui e fica assim, ó, olhando tudo, viu? Olhando, você tem que sair dessa sala, tem que mudar o lugar, porque dentro de casa não dá certo. Okay? Tem umas aí que só ficam olhando as coisas. Que não era 100%, mas era uns 3%, entendeu? Tipo assim, sempre tem, né? Que ter os enviados. Para ficar curiando a nossa vida. Enfim. Aí a resposta veio. Eu vim sair. E aí eu falei, eu vou fazer uma inauguração. Vou fazer, vou ver bem que a data. Vai ser em janeiro, eu quero em janeiro. E eu quero no domingo. Quando eu fui ver o domingo, dia 21. Vai ser esse domingo bem aqui. Aí, por isso que eu tenho 21 aqui, ó. Invertendo da minha idade, minha data que eu nasci real. E essa aqui é a data que eu renasci após o acidente. E a data que minha avó foi enterrada. E a data do meu primeiro estúdio que foi inaugurado. E tudo assim na minha vida, Deus fala assim. Ele nem pergunta, ele fala, vai com emoção mesmo, minha filha, que eu sei como é que tu vai se sair. Vai com emoção, meu Deus. Eu já me preparo, eu sei que tudo, é um congresso, é um curso, é qualquer coisa na minha vida, vem com muita emoção e forte, para me paralisar, para me testar. Mas eu vou com força, eu tombo mesmo e vou seguindo em frente. Estou nem aí. Mas e foi assim, minha inauguração foi maravilhosa. Tudo que eu tenho naquele estúdio foi fruto do meu trabalho. Tudo foi do jeitinho que eu quis. Tem um ar-condicionado, tenho os móveis planejados, tenho tudo que eu quis. Tudo. E ali eu me realizo. Às vezes, como eu falo do luto, né? Tem dia que eu não quero levantar da minha cama. Porque eu estou com a agenda cheia, mas não estou com um pingo de energia. Pingo de energia. Mas quando eu chego no meu estúdio, eu não quero nem sair mais de lá. Sento ali, converso, me distraio, sabe? Aí vem a cliente, conversa. Tipo assim, o meu atendimento, eu gosto de ser individual. Às vezes não dá certo, mas eu gosto, por isso que às vezes eu tranco ali, aí uma fica esperando, porque tem cliente que quer mais sentir mais vontade de conversar. Né? Aí eu já sei os tipos de perfil das clientes. As que eu sei que pode ficar, elas ficam. Não, elas ficam, tipo assim, 3 clientes. Eu, a cliente e outra. Eu entendo quais são os perfis dela e eu entendo que a gente pode conversar mais à vontade. Né? E tem umas que a gente tem que deixar ali guardadinha. Cada um é um jeito, né? Então, a Carol, toda vez que ela agenda, eu tento botar um horário específico só para nós. Né, Carol? É porque é muita ligação. Então é isso. Eu sou uma pessoa hoje muito feliz com minha trajetória. Muitas pessoas mandando mensagem, falando tanto que se inspiram, tanto que eles me elogiam, sabe? E, tipo, todo o esforço que eu tenho hoje foi através de mim. Eu não me escorei em ninguém mais, entendeu? Desde o meu acidente, nunca mais me escorei em ninguém. Só nas minhas muletas, de vez em quando, até sair delas. Me escorei para andar, né? Mas, enfim, depois disso, eu entendi que a vida é nossa, o nosso futuro pertence a nós. E se nós queremos um amanhã diferenciado, a gente tem que plantar o agora, para depois a gente colher. Né? Então, eu não me escoro em ninguém, eu não espero mais por ninguém, eu vou e corro atrás, eu vou... E é isso. Se a pessoa perguntar um negócio de cílios para mim e eu não souber, eu vou ficar chateada, é comigo. Não é com a coleguinha que está sabendo demais. Ficar chateada comigo porque eu não... Por que eu não estou sabendo? Eu vou lá e estudo para saber. Entendeu? Se a pessoa falar alguma coisa, eu sei tudo na ponta da língua. Né? Então, Dani, toda vez que vem uma pessoa maravilhosa, né, nossos convidados, a gente dá um presentinho
de todo o nosso coração para deixar registrado e guardado esse momento e nosso presente do Laelas para você, que é a nossa caneca personalizada. Eu adoro caneca personalizada, gente. Aí tem a gente aí já na caneca, dá para perceber quem é quem. Lá ela Se gente, joga. Se joga. Ai, que lindo, ó. Lá ela se joga. Esse aí você pode chá, café e outros chás também que você gosta. Eu tô muito feliz, Dani, pela sua presença aqui. Foi impactante. Já sabia disso, que ia ser maravilhoso, que ia ser impactante, porque você é uma mulher incrível. Quem não conhece a Dani, a gente vai deixar aí as redes sociais da Dani. O trabalho da Dani é maravilhoso. Brevemente, né, a Cleia vai estar indo lá também fazer, né, a sobrancelha, os cílios. Sai Então, transformada. é isso. Eu quero agradecer mesmo pelo seu carinho, pela disponibilidade de estar contando aqui a sua história, dividindo com a gente um pouquinho da Dani. E que Deus abençoe você mais pra frente. A gente vai estar aqui renovando o nosso contrato. E agradecer as meninas, agradecer a nossa produção. Hoje foi um dia muito especial, incrível. Foi maravilhoso, foi tirar o fôlego. E é isso, Dani. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar expandindo mais a minha história, mais um pouquinho detalhadamente, assim, porque, como eu falei, tem que ter um livro, porque um podcast Não está sendo suficiente. não está sendo suficiente, mas em breve, quem sabe, né, um livro ser lançado por aí. Mas, assim, gente, eu agradeço a oportunidade, né, o carinho todo, essa oportunidade de estar inspirando, falando mais sobre a minha história, de inspiração, de força, de fé. Então é isso, a vida é assim. A vida é para quem topa qualquer parada, não para quem para em qualquer topada.